Senta que lá vem spoiler. Muito bem, meus queridos, olha só, a gente resolveu gravar um podcast especial para falar com a nossa querida amiga Netflix. Netflix, serviço que faz parte das nossas vidas, no caso do Cunha, acho que há mais de 10 anos. No meu caso... Mais de 10 anos? Mais de 10 anos, Cunha? Cara, eu tô rindo aqui, mas... É real, não é? Cara... Netflix, pouco menos que isso, mas muito tempo assim. 8 anos, talvez. uns 8 anos. Eu tô indo de Netflix faz uns 6, mais ou menos. Velho. É bastante tempo, cara. Cacete, mas a gente sabe que a gente nem tem pergunta inicial aqui, mas é um bate-papo diretamente com você, Netflix. Você me chocou agora. Com você que eu comecei chamando de Netflix e hoje chamo de Netflix. Olha a intimidade. E a nossa relação com esse serviço que transformou a nossa forma de consumir entretenimento, né? Então a Netflix é a responsável por nos dar álbuns de figurinha completos, né? Não precisamos mais abrir pacotinhos. Né? A série, ela te entrega a série amada em até 7 dias na sua casa, completíssima para você assistir, degustar da forma que você quiser. Ela inovou na forma de comunicação com o seu público final, então o trabalho de Customer Experience e User Experience também da Netflix, cara. As duas coisas são impecáveis, são benchmarkings para todo mundo, né? E desde o início, né, Sansa? Quando as pessoas lá nos Estados Unidos pediam pro filme vir até a sua caixa postal, né? Ali já era um negócio legal, né? Então o correio vinha, você chamava, entregava na sua casa, isso já era muito legal. Sempre foi. E assim, disruptivo, que nasceu... Né? Os donos da Netflix eram consumidores da Blockbuster. Exato. E eu não lembro qual dos dois atrasou a entrega da fita da Blockbuster que ele tinha na casa dele. E o filme era Apollo 13, cara. Até isso eu lembro. Ele atrasou o Apollo 13, atrasou vários dias e ficou devendo $40. E esse cara, não lembro qual dos donos era, mas ele vai na Blockbuster e fala assim: cara, eu atrasei 8 dias e tal. Ó, senhora, são $40. Pô, mas eu sou cliente assíduo de vocês. Toda vez eu alugo filme aqui, eu sou um puta cliente, né? E tal. Faz alguma coisa, vamos negociar isso. Senhora, são $40. Então a Blockbuster foi irredutível, não topou fazer negócio. Ele ficou muito transtornado com essa situação e pensou: cara, se existem academias no mundo onde eu pago uma mensalidade e por esse valor da mensalidade eu uso quantas vezes e como eu quiser, porque a parte de aluguel e locação de filmes, séries e coisas do tipo não poderiam funcionar da mesma forma. Então foi a partir desse mindset, desse raciocínio que surgiu a Netflix lá atrás e que ela transformou totalmente a nossa forma de consumir a arte, o cinema e o entretenimento aí audiovisual. E chegamos num ponto, Cunha, a gente gravou também um episódio há algum tempo falando da batalha dos streamings, um dos meus prediletos, não por acaso, bem gostoso, né? E que a gente fala das ameaças que a Netflix, no caso, vai enfrentar ao longo dos próximos anos, né? A gente tem a Disney Plus chegando com muita força, eu diria até força desproporcional. Apple TV Plus. Tem a Apple TV Plus, que acabou de chegar, R$9,90 inclusive. Exato. Já para todo mundo, disponível. A gente já tem a Amazon Prime se consolidando dentro de uma plataforma Amazon, que hoje é a empresa, né, ex-unicórnio, hoje empresa consolidada, que mais fatura no mundo, né? Tá pau a pau com o Google, acho que até ultrapassou o Google. Eu acho que passou. E é engraçado quando a gente fala do episódio que a gente gravou aqui sobre a guerra dos streamings, onde a Amazon tá hoje, ela tá bem mais à frente do que ela tava, né? Na gravação daquele episódio. Ela lançou aquele plano lá de R$9,90, radicalizando, incluindo todo o serviço. Eu acho que ganhou muito assinante nesse período. Isso. E a própria HBO, por mais que a gente não goste da plataforma, da interface, ela tem muita força, ela vai chegar com o HBO Max junto com a Warner em 2020. Enfim, é uma briga bastante inglória pra Netflix, nossa querida Netflix, porque a gente tá falando love brand, né? É uma love brand, cara. É uma love brand, mas a gente tá falando de grupos consolidados, Cunha. Então esses adversários da Netflix, eles não usam só isso como produto final. Então eles têm licenciamento, né? Eles têm licenciamento, eles têm canal de TV, eles têm às vezes livros e outros produtos e roupas, coisas por trás. Eles têm muitos acionistas, certamente a Netflix também tem. Streaming é só uma perninha. É só uma perninha, exatamente, é só uma perninha. Então ela vai enfrentar alguns problemas pelo caminho e me incomoda um pouco e até me preocupa um pouco. Eu como um fanboy, eu como um cara consumidor da Netflix, entusiasta de tudo que eles fazem,
vê que eles começam a patinar, cara. Eu não sei se pela pressão da concorrência que tá chegando com muita força ou por uma perda de identidade que tá acontecendo ao longo dos anos e agora, mais do que dos anos, ao longo dos meses. Então, cara, eu acho que a gente poderia começar a falar sobre um problema que muita gente reclama, principalmente aqui no Brasil, que são as séries descontinuadas, né? A gente tem alguns exemplos aí, né, Cunha, que o pessoal fez bastante barulho e não entendeu ou não teve um feedback suficiente para saber por que a Netflix, de repente, tirou essas séries aí do ar. Temos algumas aí, né, Cunha? Cara, a gente tem algumas séries, a maioria delas, né, das que a gente vai citar aqui, fez com que muita gente chorasse no Twitter ali, gritando, né? Netflix me ouve, faz voltar. Teve gente que cancelou o serviço, né? Exato, né? Uma delas, uma das mais recentes aí foi o The OA. Eu não sei se os ouvintes aí assistiram. É uma série nichada até a primeira temporada, ela teve 2 temporadas. E na segunda, cara, aconteceu algo ali que eu não diria que ela explodiu, mas ela teve um salto ali de audiência da primeira para a segunda temporada muito grande. E ela ficou ainda melhor do que ela era na primeira temporada. É uma série meio Twin Peaks, meio surreal, ela não tem muito nexo e ela não chegou ao público geral. Então acho que é por isso que o Netflix, né, a gente já vê essa coisa deles, eles precisam ser broad, né, eles precisam ser mainstream, eles precisam pagar as contas, né, meu? Então o The Way era uma série de nicho, né, e dá pra ver que tinha um investimento em produção ali muito alto. Tinham ótimos atores, a qualidade de fotografia, a qualidade de trilha, a edição, era uma série muito legal. Só que a gente começa a ver que agora o serviço ele não consegue manter uma série só por conta da qualidade e porque tem um nicho ali que gosta, né? Apesar de esse ser o princípio da cauda longa, né? A Netflix nasceu com isso. Exato. Mas isso custa. Custa. E aí, como é que você faz, você cara? vai tirar o dinheiro, de novo, do mesmo lugar, para ter que colocar em outros hubs, né? Exato. Então vai se multiplicando e você parece assim, olha, ao invés da gente simplesmente testar em eventos, em feiras, em locais, internamente com a nossa equipe, vamos testar com a audiência final mesmo. Exato. E ver se essa audiência valida essa série para ela continuar. Então você mencionou The Way, uma que fez bastante barulho foi Sense8, cara. Sense8 é uma série que tinha muitos fãs aqui no Brasil. Foi a Netflix entrando de forma autoral no mundo de heróis. Foi. E eles também cancelaram meio sem mais nem menos, deixando muitos órfãos ali, né? Foi uma das primeiras séries, assim, de grandíssimo sucesso da Netflix. Eram os dínamos da Netflix, né, exato, cara? The Way foi super importante. The Way não, perdão, Sense8. Exato. E foi um pouco inesperado também, né? Foi uma coisa que decepcionou muita gente, cara. Sim. Por falar em decepcionou muita gente e por falar em séries de nicho, eu lembro o barulho que fez quando eles estrearam The Get Down, né, cara? Nossa, The Get Down foi completamente diferente de tudo, né? Foi uma série ali do nichado, musical, artística, hip hop, e linda, cara, muitíssimo bem produzida. A produção e se eu não me engano foi uma temporada única, né? Eu acho que teve a segunda, não. Eu acho que foi a primeira, última, cara. Eu acho que foi uma e parou por aí. Eles ficaram enrolando pra ver se teria uma segunda temporada ou não. A gente viu nos bastidores uma conversa e daqui a pouco não. É tudo não vai grana, né? Assim, como? É tudo grana, né? E as pessoas, como? Mas como? E isso vai deixando muita gente desapontada. É tudo uma questão de grana. Vai. A gente pode mencionar também, cara, as séries ligadas à Marvel, né? Puta, esse é um grande problema. É um problema porque você tem a Disney como concorrente, talvez pedindo seus filhotes de volta, porque ela tem direitos sobre eles, né? Tem uma parceria ali, ó, por enquanto. Eu te ajudo aí, mas a hora que eu começar a me consolidar distribui pra mim, porque agora eu vou distribuir. E quando eu tiver aqui com o meu Disney Plus, a galera vai lembrar e eu vou fazer todas voltarem. Mamãe Disney tá pedindo seus filhotes de volta, então a gente teve aí a debandada ou a temporária descontinuação, né? Caramba, Demolidor, né? Foi uma série muito... Daredevil, cara. Assisti Demolidor, adorei, foi conquistado. Acho que de todas que a gente, muito bem produzida. Viu ali, acho que é melhor, né? Demolidor é tão bom, mas tão bom que a vinheta de abertura é uma coisa absurda. Eu adoro a vinheta de abertura do Demolidor. Era muito boa, a gente pode mencionar, é uma tríade, né, cara? Demolidor, Luke Cage, The Punisher. Luke Cage era muito legal bateram também. Asa e não tiveram sequências, sejam elas descontinuadas ou sejam voltando para a mamãe Disney, né? Que mais, Cunha? Cara, que é uma pena, né? A gente tem ali também o Designated Survival, que é uma série do Kiefer Sutherland, né?
É uma série muito legal, cara. Eu assisti alguns episódios dela. Eu acho que ela teve 2 temporadas, se eu não me engano. E ela foi abruptamente cancelada também, né? E muita gente ficou ali, mas por quê? Nossa, e aparentemente a série estava com grandes números. Mas aí a gente tem uma parte do Netflix que a gente não vê também, a gente não sabe, que é os custos para manter aquela série. Exato. Licenciamento também, muitas vezes não é uma série original Netflix, Sim. Muitas vezes é uma parceria de distribuição no Brasil só, então isso vai ficando caro, né? Então, de repente, por mais que tenha uma grande audiência, então eu acho que nas contas dos caras lá que a gente não tá vendo, tem motivo para cancelar. Mas às vezes fica pensando, às vezes, né? Tem tanto lançamento da Netflix, tanta quantidade. Será que não poderia diminuir um pouquinho alguns lados e manter algumas séries consagradas por um pouco mais de tempo, até respeitando o público? Sim. Só antes de falar disso um pouquinho, me lembrei da série chamada The Expanse. Eu acho que você lembra, que é um sci-fi, é um Game of Thrones no espaço. Né? E foi uma grande propaganda do Netflix quando eles lançaram. Acho que eles fizeram 2 temporadas e abruptamente parou também. E estava bem no início do desenvolvimento do roteiro. Aí o que aconteceu? A Amazon foi lá, agora é aqui que você vê The Expanse. Então eles continuaram a 3ª temporada. Ou seja, a Amazon tem dinheiro, né? A dar com pau. Sim, vocês não conseguem manter? Daqui que a tia Amazon vai tocar agora. Vai tocar legal. E é um movimento que a gente pode começar a ver esse cross. Mamãe a Disney fazer, Amazon. A própria HBO puxar a série da Netflix, a própria Apple TV. Então vai ser um negócio meio triste de ver. Né? A Netflix levantando, criando essas bolas e outros serviços ali. Você não consegue? Eu consigo. Daqui. Mas olha, cara, mais uma descontinuada que eu gostaria de mencionar aqui é American Vandal, cara. A série, uma das séries mais criativas, talvez a mais criativa. Você me falou muito dela, eu vi 2 episódios ele é um documentary, tá? Ele é um documentário com bem ficção, original, né, cara? Muito mistura original. ficção com documentário, um documentário super bem feito, uma linguagem diferente, super original, né? jovem, disruptivo, super bem feito. Os criadores são muito inteligentes. Gostaria de ver American Vandal em outros lugares seguindo sua carreira. Foram 2 temporadas. Cara, eu engoli as 2, cara. Assisti uma na sequência da outra, assim, maratonando loucamente. E ela foi descontinuada, pelo menos pela Netflix. Fiquei bastante chateado. Eu vi um grupo de pessoas falando sobre ela. Eu não vi ela um grande acontecimento de audiência, ela é mas bem tinha um grupo mesmo, é bem nichada. Quem gostava falava muito bem mesmo. Né? Então isso traz um problema, né, cara? Faz muitas pessoas gostarem do conteúdo e aí abruptamente, acabou. Acabou. Pô, mas eu tô pagando o serviço? Mas acabou. Mas não deu dinheiro. Não deu dinheiro. Acabou, não vai ter mais. Falou, cara. Então quer dizer que o que eu tô pagando eu não posso mais ver essa série agora, então? Não. E aí a gente começa a amadurecer, né, o público na questão do streaming. Pô, você tá pagando por aquilo, mas não significa que você vai ter aquilo que você gosta. Não. É uma probabilidade, de você receber coisas boas. Não uma obrigação do serviço de oferecer. E esse direcionamento também pelos custos, né, cara? É uma empresa, né? A gente não pode esquecer que a gente tá falando de uma empresa que tem seu balancete. Exato. E tem tem investidores e precisa dar retorno, né, cara? E aí a gente fala aí, Cunha, das séries descontinuadas, mas a gente tem algumas das principais produções originais, que foi um foco, né, que a empresa deu nos últimos anos e que fez a Netflix mudar de patamar, se desgastando muito, né, cara? Muitas ou delas, pouco, cara. Ou começando a perder o fôlego, né, cara? Exato. Então eu tô vendo você aqui do meu lado na caverna com a camiseta de Stranger Things. Aliás, cara. Que bela camiseta. A camiseta é bem legal, né? Pena que a galera não pode ver aqui, mas super ela é muito retrô, boa. lindaça. Ela é muito legal. E, cara, Stranger Things, eu adorei as 3 temporadas. A primeira ainda é minha predileta. Gostei da terceira, mas eu começo a ver um desgaste no seguinte sentido. Eu acho que a próxima encerra a história dela aí. Cara, a gente vê que Stranger Things, ele chegou... Cara, como que ele vai superar essa 3ª temporada no sentido de produção, né, no sentido de grandiosidade, que ela tem muito isso, né? Comparado com a primeira, ela vai muito além. Mas ainda que supere, quando ela for embora, quem vai ocupar o lugar dela? Quem tem esse potencial? Isso está sendo trabalhado? A gente está vendo alguém com potencial dentro de Netflix, cara? Hoje é difícil falar isso. É difícil, né, cara? A gente vê Game of Thrones que a própria HBO tá ali nadando, rebolando. Só que o foco deles não é quantidade, é qualidade. Sim. Então a gente vê alguns ali. Chernobyl agora, a gente vê aí também agora... Years and Years, que a gente mencionou recentemente. Falou no episódio que a gente gravou aí. Years and Years, a própria Euforia. Né? Então a gente tem os conteúdos ali, o Watchmen agora também. Muito então eles têm vários diferenciados, candidatos, mas não é nada ali que você olha, bum.
né? E o boom do Netflix ultimamente é Stranger Things, né? Já que o House of Cards ele saiu de linha, né? Por uma série de questões aí, né? Cansaço também, né? Problemas ali com... Mas também, olha só, tudo bem, cansaço, provavelmente ela já estaria próxima a seu fim. Sim. Mas, de novo, é uma série com público específico. Sim. A Netflix sabe trabalhar Big Data como poucos. Absurdamente. Eles não encontraram nisso um substituto para House of Cards, cara. Você não tem ninguém e era pra ali ter vindo engatilhado já, né? Ninguém Na ocupou sequência. esse nicho, né? Exato. Dá até uma sensação, até um pouquinho de falta de planejamento. Nossa, será que não é esse algoritmo aí que tá ferrando as coisas, sabe? Não sei, cara. A gente sabe que a Netflix é muito baseada em dados. Será que os dados não estão apontando para direções que façam com que surjam séries frias ali, sabe? Coisa não muito criativa, que a gente tem visto muita coisa não criativa no Netflix, né? Tem, muita concordo. coisa nova. Essa safra de filmes de Stephen King, por exemplo, né? Que eles estão agora lançando como originais Netflix. Vários microcontos, muita coisa sem grande qualidade. Sim. Sabe? Mas chamam a atenção na hora de divulgação. Porra, conto de Stephen King. Eu acho que tem muita... Eu tenho um problema grande com os filmes da Netflix, cara, em geral. Esses aí mesmo, cara. Eu tenho um ou outro que são legais, que são bons, valem a pena, que você fala, pô, esse é bacana, vi na Netflix e tal. Agora, os melhores filmes da Netflix são comprados, não são originais. Exato. As criações originais são muito problemáticas, eles gastam uma grana, se esforçam, pegam atores e atrizes legais. Eu lembro de Bird Box, quando eles fizeram, pegaram Bird Box, cara. como ela chama, meu Deus? Vai voltar, Sandra Bullock. Pegaram a Sandra Bullock, fizeram uma história, pegaram um livro que tem uma história bacana. Que fez um sucesso. Fizeram um tremendo auê e assim, é um filme ok. E que publicidade, cara. Você via Bird Box em tudo que é lugar do Brasil, cara. Como se filme do ano, né? Exato. E, assim, e aí você vai assistir. Hã? É isso aqui, cara. Isso que vocês fizeram tanto barulho pra isso. O algoritmo de você está apontando pra fazer um filme assim? O que tá acontecendo com o algoritmo, né? O que é isso? E eu acho que a gente tem um problema que é o seguinte, Cunha. Posso estar falando uma grande besteira aqui, mas falarei. Que é o seguinte, a gente tá sempre em mutação, cara. O que a gente gosta vai mudando muito. Gosta de futurismo, gosta de cyberpunk, gosta de anos 80. Tanto é que Stranger Things é fruto desse algoritmo. Sim. Mas o que o público procura hoje? Eu vejo esse algoritmo apontando por inúmeros lados. Então a Netflix se vê não com 1, 2 ou 3 caminhos. Ela se vê num labirinto com inúmeros caminhos. E ela opta por agradar todo mundo. Todos. Então a gente entra naquela parte de quantidade versus qualidade, cara. Esse é um belíssimo problema, cara. Né? Então é um baita de um problema. Então a gente vê lançamentos, a gente vê em alguns sites, lançamentos da Netflix nessa semana, tem uns 30. Então. Numa semana. Cara, eu lembro, e não é há tanto tempo assim, eu acho que pouquíssimos anos, eu acho, dois anos atrás. Eu chegava em casa e eu chegava louco pra assistir a nova série do Netflix, original Netflix. Porque era notícia. Quando a Netflix estreava algo original, você sabia que ia ter 1 ou 2 semanas pra assistir aquela série. Sim. Hoje, por dia tá lançando umas 3 originais, né? Como é que você faz, cara, pra acompanhar isso? Né? Então tem uma questão de tempo ali. Eles estão colocando muito dinheiro em coisas que não estão sendo assistidas, cara. Você vai na quantidade e aí você se vê ali, caramba, eu tenho 20, 30, 40 opções. Mas será que se juntar todas dá uma série do nível que a gente tava falando de House of Cards? Não dá. Vale uma Orange is the New Black? Não dá. Vale uma Stranger Things? Não dá. Então eu acho que ela fica apegada, até Casa de Papel, que é uma produção que originalmente não é Netflix, que eles vão adquirir, assim como o Dark, se tornam dínamos da Netflix porque parece que tá havendo algum problema com o algoritmo. Exato, ou com a distribuição, enfim. E aí você falou, né, os filmes, né, que são um grande problema da Netflix hoje. Cara, pra mim tá virando sinônimo do que não vê, sabe? Eu olho assim, pô, produção original Netflix, é um filme novo. Aí é original Netflix, eu olho assim, puta, cara, eu não sei se eu quero ver isso. Aí eu começo a buscar um filme mais clássico, que já tá difícil de encontrar na Netflix cada vez mais. E eu lembro que quando começou esse serviço, há uns 8 anos atrás, eu não lembro bem, o que mais tinha, cara, eram filmes clássicos, assim, que você olhava... Pô, o primeiro filme que eu assisti foi Scarface ali dentro, né, que nem tem mais lá. Inclusive, e a gente começa a ver isso. Começa a ter muita coisa recente, né, eles estão olhando mais para as pessoas que têm esse perfil de assistir muito blockbuster recente, e os filmes antigos, que são mais caros em termos de licença, né, os clássicos, é uma debandada do catálogo gigantesca. Então eles começam a colocar em massa produção original deles para não ter que pagar licenciamento. Né? É um investimento a curto prazo maior,
mas logo ele se paga, né? Que eu não preciso pagar o licenciamento mais. O que em mindset é até legal, porque Sim, faz sentido. incentiva Faz novos sentido. criadores. O problema é a criação disso, né? Como isso tá chegando. Ou curadoria, né, Ou cara? curadoria. Como é que é feita essa curadoria, né? E quando a gente vê tanta coisa em tanta quantidade, de uma qualidade ok barra duvidosa, como está sendo feita a curadoria? Só pelo algoritmo? Que tudo o pra curador é o algoritmo? Eu acho que tem que ser contrabalanceado isso. Exato. Tudo que o Netflix me recomenda é 98%. De match com o meu perfil. De match com o perfil. Porra, cara, eu vou lá e dar o play, eu não consigo chegar na metade. Não tem nada Por que 98% isso? Exato. Sabe? Eu nunca vejo nada que é 70, nada que é... Tudo é 90, tudo é bom, tudo é bom. Porra, cara, aí o relacionado. Geralmente aqueles relacionados até às vezes funcionam e tal. Mas não é nada que te... Porra, cara, não me trouxe satisfação. Olha, Cunha, eu vou te confessar uma coisa, cara. Desde que eu tirei a TV a cabo de casa e passei a usar só a Entrei pra Smart esse time TV, também faz uma semana. Passei só a usar a Smart Faz falta TV. nenhuma. E dentro da Smart TV a gente tem as opções de assistir. Eu, no meu caso, Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Globoplay, tá? São essas que eu tô vendo. Em breve a Apple TV Plus também vai fazer parte desse combo. Hoje a Netflix, ela tá entre as últimas que eu vou olhar, cara. Eu te digo porque tanto a HBO tem conteúdos originais interessantíssimos, e o Watchmen tá aí pra não me deixar mentir. Tá aí, tá demais. A Amazon também vem muito bem, né, cara? Então quando a Amazon... O Fleabag, né, meu? Porra, chega com só Fleabag, Fleabag. Ou quando o Homem do Castelo Alto lá, que a gente quer ver. The High Castle, né? ou porra, Philip K. Dick, várias obras. E também The Boys, que a gente mencionou. Até tem um capítulo muito bacana aqui de The Boys. Esses serviços, cara, HBO e Amazon, me proporcionaram as 4 melhores séries do ano. Nenhuma foi Netflix, apesar de Olhos que Condenam merecer todas as menções honrosas. Merece todas as menções honrosas. Agora, as 4 melhores séries que eu vi no ano: Fleabag, The Boys, a gente tava falando agora do Years and Years e Chernobyl. Tô contigo em todos os 4. São 4. 4 produções, nenhuma Netflix. Então, assim, a quantidade tá presente, que bom pra eles, mas e a qualidade, cara? Onde foi parar? Cadê? Ou a gente tá sendo chato, ou a gente tá sendo, de alguma forma, elitista, não sei, na questão da arte. É engraçado isso que você falou, cara. A gente tá sendo boring, porque eu acho legal, eu aplaudo de pé iniciativas da Netflix juntar com a Condzilla e lançar uma ficção passada na favela, nichada pro público. Eu vi só o primeiro episódio. Achei interessante. Mas é um passo obviamente né? não conversa comigo, mas achei interessante. Acho a iniciativa interessante. Sim. E a gente tem até uma com o Seu Jorge agora, nova, que a Netflix acabou de lançar. Se olhar nos metrôs, a propaganda inteira é sobre ela, que também fala dessa coisa da comunidade e tudo mais, que é interessante, é importante, é representativo. É muito bacana esse existir, né? Assim como a gente tem as séries de prisão, a gente até falou... Tipo, eu tô no Brasil também, né? Não é só pro conteúdo de fora, as coisas eu tô olhando pra cá. Aqui, né? Então, assim, ela de certa forma acaba concorrendo com a Globoplay nesse sentido. E vai bem, é bacana isso aí ser feito. Agora, é legal que pegue um nicho, mas não pegue em outros nichos. E aí será que nós não somos um nicho? Né? Porque se a gente pensar Brasil, quantidade... Talvez a estratégia deles fale alguma coisa, aponte para algo do tipo. Legal, já vi que nos próximos anos eu não vou conseguir competir nem com a Disney, nem com a HBO Max e nem com a Amazon. É isso. Agora, eu não preciso ser igual eles. Com a Globoplay, eu posso competir tranquilamente. Será que eu não vou nichar de uma forma diferente? Exatamente. E partir para comédiazinhas mais ali? Pode super funcionar. Né? Comedinhas Globo, naquele estilo. Globo. Porra, cara, de repente esse seja o caminho deles. Como business faz sentido, né? Exato. Deixa de ser aquela Netflix disruptiva que a gente conheceu lá atrás, que a gente estava acostumado. Eu acho que eles estão indo para esse caminho. Né? Eu não vejo mal nenhum também, e por isso que eu tô falando, que eu acho que talvez... Eles precisam sobreviver. Eles precisam sobreviver, e nós podemos ser um nicho, né? Quantas pessoas, né, de novo, que não falam de Chernobyl, quantas pessoas falam de Euforia, tal. E será que nós não estamos falando que, porra, legal, essa série... é Netflix, mas todo mundo vê, eu quero buscar coisa exclusiva, nova. Será que nós não estamos querendo ser exclusivos? Sabe? Eu me questiono.
Mas, Cunha, me permita aqui, cara, fazer um paralelo. Eu adoro analogias, cara. E eu vou fazer uma pequena aqui contando rapidamente a história de McDonald's e de Starbucks. Ah, vamos lá. Tá? Então, McDonald's e Starbucks, ambas as redes têm mais de 30 mil lojas, né? Elas têm as duas aproximadamente 32 mil lojas pelo mundo, quase no mundo inteiro, as duas em mais de 100 países. E a gente tem um ponto interessante aí, cara. Ao passo que o McDonald's seguiu um caminho de não ter tanta padronização, ou seja, ele tem regionalismos, né? Ele atende a gostos em certos lugares. A gente vê muita questão, abre né, exceções, salada, né, nos lugares, ou peixe em uns lugares, sanduíche de uma coisa típica do outro lugar. Eu não estou condenando essa iniciativa. Acho que tem até um ponto interessante aí. A Starbucks, ela tem um padrão melhor definido. Praticamente qualquer Starbucks que você entre, você vai ter um padrão definido, um menu definido, as coisas ali. Apesar de haver regionalização, mas é bem menor. E a loja vai ter cheirinho de café. Vai. Né? É até uma diretriz da Starbucks. Vamos deixar de ter queijo quente, lanche e tal, para a loja ter cheirinho de café e ser um espaço de convivência. O McDonald's, ele abre exceções. Então tem festinha para você fazer no McDonald's, tem os encontros, tem uma série de coisas para ele continuar sendo relevante. Sim. O McDonald's quer agradar a todo momento. Ele é rápido, né? Assim que as coisas vão para um lado, ele vai. E ele quer agradar a todo momento. É isso. Nas próprias lembrancinhas do McLanche Feliz, ele quer agradar. Quando a gente vê a Starbucks, a gente vê um padrão mais exato. Então eu vejo muito a Netflix indo pelo caminho do McDonald's, e eu vejo a HBO e a Amazon seguindo padrão Starbucks. Padrão Starbucks. Fácil. E cara, pensando nisso, dentro desse raciocínio, será que não estaria no momento da Netflix pensar o seguinte, cara, eu já entendi que o meu lance é pegar CDE em alguns países, que vai ser a maioria do público, e é onde eu vou poder pagar minhas contas, exatamente. Né? Será que já não é o caso deles pensarem, num futuro próximo, de ter 2, 3 tipos de plano e até de catálogos? Até de perfil de consumo? Porque não adianta ela falar pra gente que o filme... o filme Branquelas tem 99% de afinidade comigo, porque não tem. Exato, não adianta, cara. Não tem afinidade. Eu já entendi que isso é furado. É furado, não vai Quando eles rolar. lançaram isso, sabe? Era até aquelas estrelinhas antes, né, tal, que ficava ali na frente e tal. Exato. Agora esse percentual que aparece ali, cara, que eu não dou mais a mínima pra aquilo. Eu não olho mais. Até porque você termina o filme e você gostou ou não gostou. É só isso. Então, e aí, como é que mede? Não tem grau. Não tem. Então isso é uma coisa que de repente eles podem pensar, e eu não digo só por uma questão financeira, você pode ter pessoas da comunidade que vão querer um plano diferente porque eles acessam aquele tipo, e você pode ter gente de alto poder aquisitivo querendo o simples e as comédias. Isso é perfil do consumidor. Que então, não é justo, né? Eu acho que nesse seu raciocínio, eu pagar ou alguém, ou uma outra pessoa que gosta mais de comédia e tal, eu preciso pagar o mesmo valor de uma mensalidade para ter, de novo, a gente começa a chegar no mesmo raciocínio de TV cabo. Eu pago um valor onde eu tenho uma infinidade de canais que eu não assisto. Eu assisto menos. E aí você tem a Netflix, você paga a mesma mensalidade de um cara que vê todas as séries, mas eu só assisto poucas. Por que eu tô pagando o mesmo valor? Mas tem outra coisa, Cunha, que eu acho que faz as coisas talvez ficarem no mesmo valor. Será que por um lado a quantidade e por outro lado a qualidade que faz você pagar uma equipe diferenciada, um diretor diferenciado, um criador-produtor diferenciado, atores e atrizes mais caros, isso não se equilibra? Você tem menos custo, mas mais quantidade versus mais custo e mais qualidade. Sim. Às vezes isso no custo do budget pode deles ser que se equilibrem, você não precisa ter um pacote caríssimo e outro mais barato, mas mais nichado por perfil. Lá atrás, cara, eu gostava quando o Telecine fazia isso. Ele tinha o Telecine Pipoca, Telecine Coach, Telecine, agora eu não vou lembrar de todos os nomes, mas eram 4 action, rap, que era comédia, né? Tinha 5, 6 tipos e você meio que já sabia no seu mood o que encontrar por ali. É claro, você pode ir na Netflix, ir lá e colocar por tipo de filme e tudo mais. Tal. Só que quando a gente entra na home, eu, por exemplo, hoje entro na home da Netflix, eu fico um pouco perdido, cara. Eu também. Com os lançamentos, com as sugestões, com coisas que, pô, ele tá me sugerindo, eu assisto, mas não tem nada a ver comigo. Exato. Cara, eu acho que ali eu vou encontrar uma coisa boa. E eu acho que é até legal a gente colocar isso de uma forma construtiva, né? Exato. Porque olha só, eu não pretendo descontinuar, assim, Netflix, assim como você descontinuou séries que amávamos, eu não pretendo descontinuar minha assinatura do serviço, né? Por mais que já esteja começando a ficar elevado, né? Exato, mas a gente fica pensando, cara, transformou tanta coisa na nossa forma de consumir, mudou alguns hábitos, nos deu alguns produtos fantásticos,
ter uma comunicação com o público final maravilhosa. Eles poderiam entender nesse momento que não é uma questão de ter mais ou menos dinheiro, não é uma questão social, não é uma questão de elitizar ou não. É uma questão de enxergar públicos diferentes, entender que eles podem receber alguns conteúdos diferentes e um pouco menos massificados do que a forma que vem sendo feita, né? Eles já chegaram numa base muito grande de assinantes para perceber isso e para poder entregar esse conteúdo diferenciado, né? Uma coisa que preocupa também, cara, saiu acho que há 2 semanas atrás, né, a notícia de que, tá foda mesmo com o Netflix a coisa, né? Em termos de faturamento, de tudo isso, tá difícil pagar as contas lá dentro. Tanto que eles pegaram um empréstimo aí de alguns bilhões de dólares para investir de novo em conteúdo próprio, né? Então você vê que, os caras estão, imagina o quanto custa manter essa estrutura de streaming de excelência, né? Que chega na nossa casa, que você dá o play, carrega rapidinho, sempre em HD. O aplicativo de iPhone que é muito bom, o aplicativo da TV, do videogame, em todos os lugares que a Netflix está, ela funciona muito bem. Isso custa caro. Não está se pagando o negócio. E de novo, é um serviço que vive por si só. Ele não tem de onde mais buscar se não fazer empréstimo, cara. Cara, e até um parênteses no que você está falando, voltando à questão anterior, que eu acho que é importante. Esse lance de querer agradar todo mundo, a gente recebeu na última semana, ou 2 semanas atrás, a notícia de que a Netflix estaria mudando a velocidade, né? A possibilidade de consumir alguns conteúdos com velocidade acelerada para você terminar antes, né? E atender uma demanda de um tipo de público, né? Normalmente público mais jovem, que quer ter uma velocidade a mais. E aí você teve produtores, né, e criadores reclamando simplesmente da possibilidade disso acontecer. O que é um debate interessante. É muito, porque cara. É o seguinte, se o criador, produtor, autorizar a Netflix a fazer isso, é democrático, cara. Então o público consome como quiser. Exato, eu conheço gente que mora comigo, né, que adia uma série, tá assistindo as séries e ela adianta algumas partes que ela já meio que entendeu o que tá acontecendo pra ir pro clímax. Ela faz isso. Tem muita gente que ouve podcasts, né, ouve, enfim, esses mais longos, no próprio aplicativo, uma parte grande, acelerar ou a sua velocidade 2 vezes, 3, 4, fica 1,5, 2, 3, mais rápido pra você consumir, né? O áudio, ele não tem fotografia, ele não tem muitas vezes trilha sonora, não tem figurino, não tem nada, é só o áudio ali, né? Sim. Mas ok, até fazer. Agora, você acelerar uma coisa que, de repente você não tá vendo algo na cena que foi construído para ser visto naquela velocidade para você ter tempo de absorver e perceber. Mas a questão é, se você permitir que o usuário assista acelerado, né, você permitindo que ele faça isso com o consentimento do criador. Tudo bem. Né? Aí eu acho tudo bem? Aí bem. Que tá, tudo bem? Ou você vai estar criando um hábito de consumo acelerado porque tudo na vida tem que acontecer rápido e tirando uma experiência interessante e sendo responsável por isso? Né? Aí, o que você tá colocando é muito interessante pelo seguinte, cara. Será que... A gente tá sendo purista? Sendo contra isso? Ou a gente tá... eu acho que não, pelo seguinte, pelo que eu vou falar agora. Eu acho que, cara, o mundo tá ficando mais rápido? Tá. O mundo é mais rápido do que há 2 anos atrás? Muito mais rápido. Só que se a gente refletir essa rapidez para todo o restante, para as amizades, para as séries, para o cinema, para as viagens que a gente vai fazer, para a comida, que vai ser cada vez mais fast food, não, acabou, cara. Vai dar game over, porque não faz sentido a gente viver rápido o tempo inteiro. Você precisa de um conteúdo, você precisa de um livro para você ler na sua velocidade, você precisa de uma série para... o criador pensou naquela série, naquele filme, para ele acontecer daquela forma. Então, se você não consegue ver naquela velocidade que ele pensou para você, não veja. Veja no momento onde você vai poder desfrutar daquilo. A gente tem que ser capaz de ainda escolher as coisas no nosso tempo, né? Se a gente simplesmente aceitar que tudo gira mais rápido, caramba, cara, a gente vai abreviar nossa vida em tudo. Mas se a gente a gente tem que ser capaz de escolher a velocidade que as coisas acontecem, o público pode escolher que as coisas aconteçam mais rápido, né? Eu não discordo, não. Se o criador não Se o criador liberou. Exatamente. Agora, com certeza, a gente tem aqui Ridley Scott, a gente tem aqui Scorsese. Esses caras não vão liberar mais gente, mas nunca, cara. Né? Que uma obra deles seja, né, passível de acontecer mais rápido ali, das pessoas poderem pular. Mas eu vejo a Netflix, apesar de elas terem trazido os criadores do Game of Thrones, né? Eles trouxeram aí pro staff pra criar algumas coisas e tal. Eu vejo ela cada vez mais se distanciando dos clássicos,
sabe? E eu não considero Game of Thrones um clássico, eu considero um sucesso moderno, né? Talvez um dia e tal. Mas eu vejo ela cada vez mais distante dos clássicos, encontrando em seu público principal jovens adultos, né? Os jovens adultos, pessoas mais jovens, aí, contos familiares, etc. Entendendo que o maior consumo acaba sendo o que é o maior consumo no cinema, acaba sendo o que é o maior consumo na TV. Né? As séries que a gente mencionou agora nacionais dizem muito sobre isso. Muito. Os filmes de comédia e séries mais adolescentes, como Elite, demais, né? Recentemente, e outras. Você assistiu? Eu não assisti, ainda não. Talvez nem venha assistir, a fila tá muito grande. Mas eles estão mirando muito um público, então estão mirando dinheiro, né? Exato. Então, me parece que para eles a quantidade venceu a qualidade há algum tempo. Há algum tempo. É muito fácil. E eu acho que não vai ser lá que a gente vai encontrar. Também acho que não. Aquilo que nos leva a vir aqui ao podcast e gravar um episódio. Exato. Eu também acho que não. Um outro exemplo, a coisa de 3 anos atrás, talvez nem isso. Era muito fácil você digitar o nome de Alfred Hitchcock e achar pelo menos metade dos filmes dele lá para assistir. Hoje você faz isso, você não assiste, não vê mais nada dele. Eu fui buscar o Exterminador do Futuro 1 e o 2 também, já não estão lá. Que estavam, sabe? Você encontrava relativamente fácil isso. Você via filmes do Scorsese e tal. Experimenta fazer isso hoje. Então, a maioria dos grandes diretores não estão mais no Netflix, cara. Então, mas aí, de novo, a gente volta ao problema do business, né? Quanto eles precisam pagar para isso estar lá disponível. Exato, versus o conteúdo quantas original. Pessoas... Não, versus quantas pessoas de fato assistem aquilo. E quanto isso me custa? Caramba, vamos lá, vou fazer uma conta aqui. Eu tô pagando X milhões. Y pessoas estão vendo. Então, para cada pessoa que vê, eu tô pagando R$100, por exemplo. Vale a pena manter? Eu acho que o raciocínio gira muito em torno disso. Eu acho que ele precisou já ter clássicos, já precisou para se autoafirmar como um serviço interessante, que você consegue ver filmes de grandes diretores tal, e conteúdo original. Eu acho que não precisa mais, né? Ele já tem a grande marca dele, Love Brand e tal, e todo mundo conhece Netflix. Agora a galera cinéfila, vai comprar os filmes, vai buscar em outro lugar, porque eu não vou mais te prover isso. E também tem outra coisa, né? Provavelmente ele já mapeou, eles já mapearam e entenderam que a bolha, né? Que é aquela bolha de early adopters, da galera empolgada. Esse já foi também para outros. De você, que é um dos primeiros assinantes da Netflix aqui no Brasil, eu que sou um super fã do tipo, cara, vocês representam 0,5% do público que eu posso ter. Tudo bem, cara. Vai lá, amigão. Pode ir lá pra Amazon, pode ir lá pra HBO, pega o seu Amazon, né? Pega seu Amazon TV Plus aí. Exato. E tá tudo certo. Agora, entendo que o caminho de nichar, como a Telecine fez lá atrás, pode ser uma coisa interessante pra Netflix, onde ela talvez não perca dinheiro e encontre nichos interessantes, né? E passa a ter um novo modelo de negócio que pode funcionar muito bem. Eu acho interessante. Eu acho que outra coisa que não é tão simples de encontrar lá é a divisão, né, de filmes. Eu quero ver um filme de tal década, ou eu quero ver um tipo de filme e tal. Você até tem um seletor lá, mas você vê que frequentemente eles privilegiam a entrada de filmes de comédia, filmes de ação, filmes de drama, românticos, teen. Tem outra coisa que eles confundem um pouco também, que me incomoda bastante, que é, às vezes, não saber categorizar, né? Tem, muita coisa não faz sentido nenhum na tá naquela categoria, né? Tem coisa que tá como suspense, que é comédia. Cara, exato. Tem coisa que tá como drama e um romance. Isso é pior na Amazon ainda, não sei se você já viu. A Amazon sofre ainda mais com isso aqui no Brasil. Não sabe categorizar. Cara, às vezes, legenda deles carece muito em vários momentos. Sinopse é cagada demais. Eles ainda estão engatinhando um pouquinho nisso. Mas a gente tá vivendo ainda a era da consolidação dos streamings, né, cara? Total. Eles estão aparecendo, acho que a gente tá chegando nessa era agora. Vamos ter aglomerados aí. Eu não sei até que ponto a Globoplay caminha sozinha ou ela vai em conta. Porque eu vejo a Globoplay e a Netflix indo pro mesmo caminho, cara. Não, faz sentido. A gente falou lá atrás de um monte de fusão. Aqui no Brasil eu vejo uma sinergia tão grande entre as duas. Tipo o mesmo público ali, né? Tão grande entre as duas. Elas podem ter uma collab tão interessante. Pode funcionar. E funcionar de uma forma boa e as duas ganham com isso. Pode funcionar, pode ser um caminho interessante pra você, Netflix, e pra você, Globoplay. Exatamente. Legal ter essa competição de streams, né? Isso pro usuário final é maravilhoso. Incrível, né, cara? É igual, cara, eu vou falar o seguinte, cara, essa competição de streamings é igual uma disputa de pênalti no futebol. Pra gente que não torce pra nenhum dos times oficialmente, cara, que delícia assistir. Todo mundo se dá bem. Emoção. Eu quero que bate pênalti até chegar no goleiro. Vamos todo mundo bater. Pra quem tá disputando ali,
é super complicado. Sim. Porque a vida deles ali em jogo, é o mercado em jogo, é um mercado voraz de aquisições. Demais, o tempo Né? inteiro. A entrada de alguns players gigantescos como a Disney desequilibra o jogo. É como Porra. se você tivesse um time, um Real Madrid disputando o Campeonato Total, Brasileiro, um Bayern de Munique no total. Brasileirão. Então... E os players menores até, né? A gente vê o Cine Belas Artes aí entrando agora também, né? Com o serviço de Com streaming filmes deles, que é clássicos, R$ 9,90 só de filmes clássicos. Exato. Eu que tava aqui reclamando da Netflix, não tem filmes clássicos, tá vindo aí um Pode se nicho pra me encontrar, atender de pode se repente. encontrar, né? Né? Então isso não para, cara. Então, de novo, é mais um player pra disputar aquele time spent ali do Netflix. Exato. Né? Que eu antes chegava em casa, opa, Netflix, vamos ver o que tem aqui. Opa, vou pra HBO, opa, vou pra Amazon, vou pra Apple, vou pra Belas Artes. E o Netflix? Onde tem os filmes originais, magníficos lá pra ver. Você não vai procurar lá. Ele acaba trocando fortalezas que ele tinha por data, né? Exato, Eu sou data driven, né? Eu vou ser direcionado pelos dados, vou atingir diversos públicos, vou pegar inúmeros caminhos e é assim que eu vou sobreviver. Tenho dúvida se isso é sustentável. Eu tenho dúvida também, eu não sei. Talvez eles estejam ali no planejamento deles, daqui a 2, 3 anos, deve estar fazendo sentido agora isso. Eu acho que, é questão de lógica. Com certeza faz sentido eles abrirem mão de conteúdo clássico, que não é de propriedade deles, que o licenciamento deve custar caro para um caralho, para ter conteúdo original que eles não pagam licenciamento, é deles, mas tem um investimento alto no início. Mas eu acho que eles amortizam isso em pouquíssimo tempo, cara. Então eu acho que deve estar valendo a pena para eles. Só que a gente leu uma notícia dessa, como sendo na semana passada, ó, as contas lá não estão fechando, os caras de novo estão atrás de empréstimo para bancar as coisas. Então o investidor, ele tá ali, ele começa a enxergar, bom, daqui a 2 anos eu acho que esse negócio vai valer a pena, já que vai entrar publicidade, então eu vou ficar aqui. Eu acho que vai chegar esse momento. É um serviço, é mainstream, cara. Olha a tentação que tem de enfiar publicidade ali. É enorme, eu acho que é cara. inevitável, né? É inevitável. É inevitável. Eu acho que a gente falou um pouco disso já no episódio Quando anterior. Exatamente, tinha E até tá a trilha mais sonora claro, do velho. Thanos ali, só pra anunciar que de fato é inevitável, Exato, né? cara. Não tem como não, sabe? E assim, baseado no user experience do Netflix hoje, cara, ele pode ser um baita serviço para oferecer publicidade de uma forma que não vai ser invasiva, de uma forma incrível, sabe? Que não vai atrapalhar ninguém e vai trazer a fonte de renda que eles precisam, cara. Tenho certeza que isso já tá na linha do tempo. A HBO não precisa, a Amazon não precisa e a Apple não precisa. Essa discussão, Mas ele precisa, essa cara. discussão certamente está acontecendo por lá. Com certeza. Não sei de detalhes, mas certamente já estão falando sobre isso. E eu acho que é uma coisa até que você falou pra mim. É capaz de ter uma assinatura mais premium pra você não ver publicidade e ter uma assinatura até mais barata do que tem hoje pra você ver publicidade. Exato. Eu acho uma excelente saída. É simplesmente a saída do YouTube, né? É exatamente isso. Sim, a saída do Exatamente YouTube isso. já tá dando o caminho. É isso. Provavelmente teremos a Netflix seguindo esse caminho. Meus amigos, meus queridos, aqui falamos de What the fuck, Netflix? O que está que é acontecendo isso? com você? Para onde você está indo, minha filha? Você precisa de uma ajuda, de uma consultoria, de um ombro para chorar, de novas ideias. Chame seus consumidores, estamos aqui de Por prontidão para socorrê-la, ajudá-la e dar sugestões para você seguir sendo líder de mercado e, se não líder, destaque, disruptiva, Por favor. diferente, maravilhosa e transformadora, mais uma vez, A da gente te forma ama. como a gente consome cultura e entretenimento aqui nesse país e em outros lugares também. Certo, Rodrigo Cunha? Certíssimo. A gente mais quer, o que a gente mais quer, a gente não quer só comida, a gente não quer só diversão e balé, a gente quer muita Netflix na nossa vida também. Vamos lá, Netflix. O Senta Que Lá Vem Spoiler é um podcast que fala sobre cinema, séries e principais novidades da indústria do entreter. A Caverna do Spoiler conta com os nerdicitários Rodrigo Cunha e Renato Sansão, além do ninja da edição Norberto Notari, das ilustrações da Bia Battistelli e do apoio incondicional da nossa roteirista, motorista, dublê e diretora artística Babi Gotardo. Todas as semanas você encontra episódios novos no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e TuneIn. Além de dicas e updates em nossas redes sociais, facebook.com/podcast_SQLVS e @podcast_SQLVS no Instagram. Siga, curta, sugira, comente, compartilhe com seus amigos e senta que lá vem spoiler!